Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o Causos de Consultório. A ideia é que eu compartilhe com vocês as situações vivenciadas aqui nos meus atendimentos para que isso possa agregar à vida de vocês. Seja você um terapeuta que vai aprender mais, seja você uma pessoa que está buscando ajuda para as questões que vão ser tratadas aqui. Então, vocês podem receber muitas dicas a partir da experiência de pessoas que estão buscando ajuda e também se inspirar. Então, o caso de hoje que eu vou trazer para vocês é um caso que vem sendo recorrente aqui no consultório, desse padrão que são mulheres. Essa que eu fiz, que eu vou trazer o atendimento que eu fiz recentemente, que é uma mulher de 68 anos, ela é viúva e ela tinha uma questão em relação ao filho, né? O filho se separou, então ela se afastou do neto, isso já tem mais ou menos um ano, e isso gerou nela um processo de ansiedade, insônia, muito cansaço e desânimo, e também uma questão de pele, que foi o último sintoma que surgiu recentemente. Então, começaram a aparecer várias manchas e pintinhas, como se fosse uma espécie de urticária. Então, vale lembrar que ela esteve no psiquiatra para verificar as questões, né, dos remédios, se precisava de remédio, esteve na dermatologista e esteve no cardiologista. Então, quando ela vai ao médico e esse médico olha, verifica, vê a questão física e ele fala, olha, aqui para mim na parte física, né, de circulação, isso tudo estava tudo ok. Então, ela só realmente, de fisicamente que apresentava, era a questão da pele e essa insônia que ia atrapalhando a vida emocional dela. Então, como é que a gente fez essa abordagem, né? Ela queria trabalhar com os óleos essenciais, a aromaterapia e os florais, mas aí então o meu trabalho é sempre de trazer consciência, porque uma vez que a gente compreende o que está acontecendo, isso também ilumina muito, dá muita clareza para a gente compreende. E aí então, quando a gente foi trabalhar a questão da insônia, é, a gente sabe, né, fazendo um parêntese, muitas vezes, o que é a insônia na vida de uma pessoa? É um excesso de preocupação, ela está velando alguma situação, a pessoa está tentando, né, inconscientemente achando que controla alguma situação, e ela está no estado de estresse, então o organismo fica extremamente ativo, né, quando ele deveria entrar no processo de relaxamento e descanso, ele não faz isso, então a pessoa fica como se fosse num estado de estresse constante. Então, nós fomos verificar, né, através do processo terapêutico, o que tinha lá no fundo que não deixava ela dormir, que ela queria de alguma forma ficar ali velando. Então, ela chegou à conclusão, a partir do processo que eu fiz com ela de terapia, que ela tinha muitos medos. Medo do sofrimento do filho, medo pelo sofrimento do neto, medo do que ia acontecer, muitos medos. Então, ela percebeu ali que a insônia dela tinha essa relação. Ótimo, já clareamos alguma coisa. E fomos trabalhar então as questões de pele, essas manchas, essas, como se fosse uma urticária que ela trouxe, né? E aí então a gente fez uma técnica, né, uma metodologia para identificar qual era a mensagem que essa questão da pele trazia para ela, tá? E aí ela percebeu que essa questão da pele tinha muito com uma questão inconsciente de limpar, de querer limpar, que ela se sentia suja, suja e queria limpar. E aí, então, ela foi conversando com esse sintoma e o que ele queria trazer para ela. E aí, então, ela chegou num momento que ela, então, percebeu que ela estava desconectada dela e se sentindo suja e com muita culpa. Isso era relação com a questão de pele dela, tá? E eu já tinha avisado ela que muitas vezes a pele tem uma relação com os nossos limites, né? O quanto eu consigo pôr limite para o outro e para mim mesmo, tá? E aí, então, dentro do processo terapêutico, ela foi percebendo
que ela também tinha um padrão de falar assim: ah, se isso está acontecendo comigo, eu tenho que aceitar, eu tenho que dar conta. Que também aqui mostrou que era como se ela tivesse que sempre estar estendendo os limites dela para ela mesma. E isso é um processo inconsciente, onde não precisa ser assim. Então, vou resumir, né? E ela chegou na percepção de que ela precisava de autoconfiança, né, para trabalhar com essa questão dos medos, e também muito auto-amor, porque ela estava desconectada dela. Porque também o fato dela conviver com o neto e o neto de alguma forma não estar mais na presença dela, o que acontece, né? Outro parêntese. É, nós, principalmente a maioria, as mulheres, a gente vai se dedicar à família, ao marido, aos filhos, aos netos, e a gente fica meio que focada naquilo o tempo todo. E acaba que vai ao longo do tempo desconectando de nós mesmos. E aí, quando o objeto da minha atenção, do meu afeto, do meu amor, de toda a minha energia, digamos assim, ele é retirado, seja porque o filho vai morar fora, vai se casar, seja porque tá ali no relacionamento com o esposo faleceu, ou foi uma separação, o que quer que aconteça, às vezes é uma demissão, né? O que quer que aconteça, quando o objeto de toda a nossa dedicação é retirado, isso faz com que a gente tenha que entrar em contato com a gente. E aí, muitas vezes, a gente vai se deparar com essa desconexão, com esse distanciamento da gente mesmo, do que a gente faz para a gente, do que a gente faz como hobby, é aquilo que você faz por você, que não é nada que você faça para a família, para o outro, pelo outro, é algo que você faça por você e somente por você. E aí então foi muito bonito porque ela começou a perceber isso, né? Que ela precisava então voltar-se para si mesma. E uma outra coisa muito importante que a gente trabalhou foi a questão da frequência. Por quê? Se eu estou na frequência do medo, da preocupação, do que vai acontecer, isso gera eu emito uma frequência e todas as pessoas que eu estou ligada, que eu tenho vínculos, elas sentem isso, elas sentem essa frequência que eu estou emitindo. Então, quando ela tem um medo muito grande, que se o filho dela, como é que ele vai passar por essa separação, como é que o neto dela vai ficar nessa situação, no fundo, se eu me preocupo, o que eu estou dizendo no plano de fundo? Que eu não confio neles. Porque se eu estou tão preocupada com o que vai acontecer, é porque eu não confio. E aí, obviamente, se eu não confio no outro, é porque eu não consigo dar para o outro aquilo que eu não dou para mim mesma. E aí a gente volta lá no ponto que ela percebeu que ela precisava de autoconfiança. Ou seja, eu preciso confiar em mim para que eu possa também confiar nas outras pessoas. Porque eu falei com ela, tudo aquilo que você é, a sua capacidade, está dentro do seu filho, está dentro do seu neto. E aí, quando você muda a tua vibração e consegue trazer uma frequência de autoconfiança, de autoamor, era isso também que nesse vínculo com essas pessoas que ela amava, ela também vai estar emitindo para eles. Então, em vez dessas pessoas que ela ama estarem ali nas situações difíceis que estão vivendo, mas recebendo uma energia de medo, de preocupação, de insegurança, eles passavam a receber dessa mãe, dessa avó, uma energia de confiança, de amor. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Então a gente conversou muito sobre isso, ela foi compreendendo isso. E então a gente foi preparar para ela as possibilidades dos florais e também dos óleos essenciais. Então ela ia preparar um óleo, né, um óleo de girassol para passar na pele, que aí era para cuidar das feridas. Então eu passei lá, refiz a recomendação, né, de para que, porque na aromaterapia a gente tem que ver o que o nosso olfato gosta. Não é assim, eu vou usar esse óleo,
A não ser que seja muito pontual, mas o ideal é que o teu olfato concorde com aquilo, porque se o teu olfato concorda com aquele aroma, significa que o teu sistema está pronto para receber aquilo. Então, eu fiz para ela, nós fizemos as opções para ela fazer na pele, né, que seria um óleo vegetal de girassol, que é cicatrizante, com os óleos de benjoim, que trabalha as nossas feridas internas, a palma rosa e o gerânio, que trabalham também as questões da pele, as questões do feminino, do alto amor, a rosa, que também dissolve as tristezas, e a copaíba, que também é um cicatrizante das feridas. O benjoim, ele cura as feridas emocionais, tá? Não só da pele, de dentro para fora, e a copaíba de fora para dentro. E aí, então, ela foi fazer o teste olfativo para definirmos qual eram os óleos que ela ia fazer nesse creme de tratamento, nesse óleo de tratamento. E também fizemos uma outra sinergia, que aí já é um blend que ela ia usar como sendo do processo terapêutico dela, trabalhando muito a questão da autoestima, do auto amor, do auto apoio. Então, para o tratamento dela, eu sugeri o jasmim, o cedro, o ilang, o pau rosa, e para dentro desses também ela identificar o que ela gosta mais, e aí a partir disso é que a gente vai montar o tratamento dela. E dei deveres de casa, porque ela por exemplo, faz pilates, se você faz uma atividade física, vai fazer aquilo, seja uma hidroginástica, um pilates, alguma coisa, vai fazer aquilo com muita presença. E aí, quando eu disse para ela, olha, quando você for passar esse óleo com os óleos essenciais, que é o teu óleo de tratamento na pele, você vai fazer como um ritual de alto amor. Você vai pegar o óleo, vai passar na tua pele e vai sentir todo esse toque, todo esse carinho. Você vai fazer mesmo como se você estivesse se acarinhando, para as tuas células sentirem, através da tua energia, que você se ama, que você está cuidando de você, que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo. E aí, então, porque isso é muito importante, né? A forma com a qual a gente lida com a gente de uma forma diária é que vai definir o final da nossa vida, o que vai definir quem somos e como a gente se relaciona com a gente e com os outros. Então, aí aqui, como esses óleos também, de alguma forma, ajudam na circulação, eu pedi a ela que fôssemos verificar, então, como é que vai ficar em relação à disposição dela, porque primeiro eu senti de trabalhar e ela concordou, né? Essa coisa da autoconfiança, do alto amor, de perceber os limites, né? Quando que a mente dela toma o controle, ela não tem mais esse controle da própria mente, ou seja, isso é uma falta de limite interno. E sempre que a preocupação viesse, que ela, em vez de ficar focada na preocupação, que ela se lembrasse de mandar luz e força para as pessoas que ela amava, porque isso ajuda muito mais do que ficar ali remoendo preocupação, preocupação, medo, medo, medo. Isso não ajuda em nada, pelo contrário, desgasta a energia dela e as pessoas que estão perto recebem essa energia de medo, então só piora, tá? Então, esse foi um dos casos de consultório que eu queria compartilhar com vocês. Espero que agregue muito. Se tiverem dúvida, coloquem aqui. E se precisarem de ajuda também, tem aqui meus contatos. Um beijo grande e até a próxima.